Continuando com a nossa exposição sobre a ceia do Senhor, como estamos fazendo nos últimos meses, uma vez por mês, precisamente no dia em que comemoramos cada ceia. Hoje é a 7ª pregação desta série. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Hoje eu estarei usando a nova versão atualizada, já usei um tempo, parei e vou tentar de novo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo de calma, de quietude, que podemos abrir a Tua palavra para estudar e mergulhar e aprofundar, para conhecermos nossa mente, nosso coração, aprender espiritualmente e aplicar no dia a dia para nós próprios, para os outros, para benefício do mundo, porque é ser humano que pratica a Tua palavra beneficia o mundo, não somente, aliás, iniciando com o seu redor ali bem próximo, sua família, seus amigos, mas num círculo que vai aumentando, e onde quer que essa pessoa tenha influência, beneficia, se estiver praticando a Tua palavra. Pois nos ajuda a sermos influenciadores do bem, ou da palavra de Deus, ou dos princípios de Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Na realidade, o trecho que vai do versículo 17, que eu li, até o 34, é um trecho longo. Ele é o texto mais detalhado sobre a ceia nas Escrituras. É muito longo, o assunto todinho aí é ceia. Uma parte desse texto, que é lá entre os versículos 23 e 26, é muito conhecida porque é lido constantemente nas ceias. E não sempre explicado detalhadamente, realmente não teria sentido, mas dessa vez vamos fazer, não hoje. E o restante do capítulo é praticamente desconhecido, ou pelo menos muito pouco comentado. Eu pretendo examinar todo o texto, do 17 ao 34, passo a passo. Mas hoje vou ficar num versículo, que é o que eu li, o 17. Paulo deixa claro que está iniciando um assunto em que não pode elogiar os coríntios, o que é uma pena, mas é fato. Pelo contrário, ele irá claramente repreender os irmãos de Corinto e exortar que ajam corretamente, como toda boa repreensão deve incluir a exortação para que se faça diferente do que aquilo que deu margem à repreensão, obviamente. O motivo pelo qual Paulo assume essa atitude, ele deixa muito claro, porque vocês estão se ajuntando não para melhor, mas para pior. Ou no minha versão aqui, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior, que é a mesma coisa. Ajuntar ou reunir, que novamente tem no versículo 18, é a mesma palavra no original, que é muito clara em termos de significado. Agora, conforme o versículo 20, não se trata de uma reunião qualquer,
Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pronto. Aqui Paulo agora definiu o que ele está falando, do que ele quer falar e que tipo de reunião é essa. Não é reunião de aniversário, não. Quando vocês se reúnem, não é para melhor, é para pior. Mas que tipo de reunião? Nos cultos. Não é o assunto. O assunto é ceia. Está bem claro isso aqui no versículo 20. Então, os coríntios simplesmente estavam comemorando a ceia de maneira errada. Aliás, tão errada que a reunião estava sendo não para melhor, mas para pior. Então, não era nem um resultado neutro. Desse jeito, não adianta nada vocês se reunirem. Tanto faz reunir como não reunir, fazer a ceia como não fazer, tanto faz. Não era assim, não. Era pior do que isso. Porque era um resultado negativo, que dava prejuízo. Melhor não fazer do que fazer daquela forma, óbvio. Exatamente em que eles estavam se reunindo para pior na comemoração da ceia? Não vou responder hoje. Eu vou tratar dos coríntios especificamente na próxima ceia, se Deus quiser. Próxima pregação da ceia. O que eu quero fazer hoje? Explorar essa questão de uma maneira geral, da igreja se reunir para melhor ou para pior. Só a possibilidade de uma igreja se reunir para melhor ou para pior já deve causar em nós um alerta muito grande. Epa! A ceia dos coríntios estava para pior, é claro. E a nossa? Aliás, além da ceia, nós não nos reunimos apenas para a ceia. Uma vez por mês, tem culto de oração, tem culto de escola dominical, tem culto de mocidade, casais, tem todo tipo de encontros. Tem aniversários, comemorações, aniversário de casamentos. Tem tanta coisa que se faz, retiros. Então, é algo que deveria suscitar na mente de cada membro de cada igreja. A igreja que eu pertenço costuma se reunir para melhor ou para pior. Então, eu quero partir do particular, que é a ceia, e vou generalizar, envolvendo reuniões de outra natureza na igreja. Depois, vamos falar na ceia dos coríntios, que não estava nada boa. É até óbvio que nós podemos concluir que há duas maneiras de se reunir, para melhor e para pior. Paulo já disse aqui com toda clareza. O que seria se reunir para melhor? Eu acho que não precisa ser um grande experiente em pastorado, na Bíblia, em ensino, para dizer que são reuniões em que há ganho espiritual dos participantes. Os crentes crescem em aprendizado bíblico, no conhecimento das coisas de Deus, na sabedoria, no amor entre eles. Vão crescendo. Reuniões em que há crescimento no sentido bíblico, de crescimento e de aperfeiçoamento. Então, em reuniões assim, todo o corpo cresce. E o que é o ideal para a igreja, há uma passagem que não fala exatamente do assunto ser, e muito menos do reunir de melhor para pior, mas fala do que é o ideal para a igreja em termos de consequências de reuniões saudáveis. Esse trecho eu leio de vez em quando, é muito bonito e deve servir de baliza para toda a igreja. Quero que você chegue lá. Efésios 4, de 11 a 13. Se quer imaginar como é uma igreja boa e o que deve acontecer numa igreja boa, se está querendo se esquecer um pouco disso, corra para Efésios 4, 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Seria a pergunta. Com vistas ao... Eu tenho sempre dito para vocês, quando vocês
virem uma passagem seguida com para que, com vistas a, no intuito de, dobrem a atenção, porque ali está a explicação exata, precisa daquilo que acabou de ser colocado. Não precisa dizer, eu acho que o autor quis dizer isso, eu acho que é aquilo, como muitas vezes somos forçados. Como eu estou sofrendo lá em Eclesiastes, muitas vezes, o que Salomão quis dizer aqui, um acha uma coisa, outro acha outra, é muito difícil, é complicado. Embora às vezes ele diga claramente, mas não é o tom dele aqui. E muitas vezes temos essa dificuldade na exegese da Bíblia, mas quando não temos essa dificuldade, pelo contrário, temos algo assim de bandeja, como se diz, que delícia, pois aproveite. Então, com vistas a... Por que Deus deu pastores para a igreja, evangelistas, professores? Por quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O ensino, pregação e tudo vai ter como consequência o desempenho do serviço cristão para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, visando uma fé mais madura de todos e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e continua a passagem. Então, reunião para melhor, reunião onde isto acontece, onde ali pastores, mestres, evangelistas, irmãos mais maduros na fé, ensinando, transmitindo de alguma forma, ou mesmo no caso de uma comemoração de aniversário, alguém às vezes leva um devocional, ali está então aquele que vai dar o tom, mas além disso, a comunhão dos irmãos, tudo mais, contribuindo para crescimento espiritual, serviço mais aprimorado e mais agradável a Deus. É isso. Obviamente, esse tipo de reunião deve conter os elementos que agradam a Deus. Claro, como a doutrina bíblica correta, reverência, respeito, ordem, presença abundante do fruto do Espírito Santo entre os irmãos. Não é muito difícil definir o que é reunir para melhor numa igreja. Para pior, não sei se alguém pode até pensar, eu nem sabia que tem reunião para pior na igreja. Eu pensei que toda reunião de igreja, então toda reunião é para melhor. Faz umas orações, alguém diz um devocional, ninguém xinga ninguém, e está tudo beleza. Talvez uma fórmula ainda melhor para garantir uma boa reunião seja falar em Jesus. Falou em Jesus, está tudo bem. Estou sendo um pouco irônico aqui? Não sei. Talvez muitos pensem mais ou menos assim mesmo. E muitas igrejas não tão instruídas possam chegar perto disso. Anos atrás, aliás, décadas, um pastor batista conhecido concelebrou um culto ecumênico na Catedral de Fortaleza, com bispos, padres, tudo lá, e outros pastores também. E a comunidade da época, pelo menos as mais conservadoras, ficaram, obviamente, como os evangélicos conservadores, igrejas mais sérias ficaram chocados e tudo. Eu conversei com um membro da igreja da qual ele era pastor, e rapaz, como é que foi a reação da igreja? Ele disse, não, muita gente não se chocou, não. Afinal de contas, o nosso pastor falou de Cristo lá na catedral. Então pronto. Então não é bem irônico, não. Acontece pessoas pensarem isso. Falou de Cristo? Falou. Está resolvido, está explicado. É a reunião para melhor. Enquanto que, penso eu, é uma reunião para pior, porque confunde, desobedece às Escrituras, mistura-se doutrinas e etc. É óbvio. Agora, esse é um caso extremo, eu concordo. Mas eu repito que
É importante que cada reunião numa igreja, formal ou informal, todos os princípios cristãos devem estar sendo observados, ou pelo menos os participantes estão tentando observar, começando com a liderança, os responsáveis pela igreja. Então, caso contrário, poderá irritar Deus. Conhece a passagem clássica de Deus irritadíssimo com reuniões religiosas? Não é no Novo Testamento, é no Velho. Aconteceu com Israel, mas aconteceu e serve como exemplo para reuniões religiosas, sim. Reuniões de timbre, de propósito religioso, de andar com Deus, de agradar a Deus. Talvez muitos já estejam com a passagem na mente, outros não tanto. Isaías 1. Chegue lá. Isaías 1 e 10. Príncipes de Sodoma. Não, pastor, aqui deve ser alguma profecia para o povo lá de Sodoma. Não, é para Israel. Isso é ironia pesada. Aqui, o Velho Testamento contém muitas ironias de Deus. Obviamente, uma ironia carregada de condenação e de acusação. Ele está falando aqui com Israel. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra. Ele está se referindo às autoridades religiosas e ao povo. Dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de quem me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Olha, reunião, nosso assunto. As festas da lua nova e as solenidades a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Deus até fala até como ser humano, como se ele pudesse se cansar, mas é uma forma dele dizer, é um antropomorfismo aqui, ou uma maneira dele falar. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Estender as mãos, imagino que para orar, era o costume orar com mãos levantadas. Quando vocês estendem as mãos, poderia dizer, vocês se ajoelham no quarto de vocês, não sei, apesar de que o assunto aqui é público, quando vocês oram em público, antes de encerrar, vou falar no aspecto individual, de reunião para pior. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplico as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lave-se e purifiquem-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E a passagem continua aqui. Há uma outra passagem tão forte quanto, mas não vou ler. Está lá em Amós 5, 21 a 24, quem quiser anotar. Então, há certos programas religiosos que não deveriam nem existir, caso levantem em Deus pensamentos parecidos ou sentimentos parecidos. São reuniões para pior. E nós, Igreja Batista Luz do Mundo, nossas reuniões, podemos afirmar que são sempre para melhor? Eu creio que sim.
embora ele não esteja em todas elas, claro, a todo tipo de reunião. Mas nós devemos estar alertas para isso o tempo todo. Creio que os pastores estão alertas. É interessante, às vezes, alguns membros nem entendem bem que vai ter certa reunião que a gente sabe ou falam, mas é uma reunião da igreja, uma reunião individual ou pessoal de pessoas da igreja. Uma vez aconteceu de umas senhoras irem fazer um retiro, não foi nesta igreja, por conta delas. Na época eu era pastor único, pastor titular, e fiquei preocupado. E chamei as que estavam encabeçando e disse: é o seguinte, só vai mulheres da nossa igreja só. Mas não, aí eu disse, isso não é uma reunião da igreja. É uma reunião de vocês, membros da igreja. Mesmo assim, vocês tomem cuidado, porque a linha é tênue, mas existe. Então, vocês tomem muito cuidado. Por favor, não esqueçam disso. Vocês não estão debaixo aqui de uma programação formal da igreja, não está no calendário da igreja, reunião de senhora na casa de praia da irmã fulana e tal. Não está no calendário. Nem todas as senhoras foram convidadas. A casa é limitada, então a dona da casa convidou quem ela quis. É particular. Mas muito cuidado com o que vocês vão fazer lá, falar lá. E eu pensando, eita, 15 senhoras juntas, de noite, assim, conversando, marido de um, marido da outra, queixas e conversinhas. Não é só que mulher gosta disso, é todos nós, infelizmente, muitas vezes, na nossa fraqueza. Isso vocês vão ter muito cuidado com o que vai acontecer lá. E assim foi, enquanto não acabou esse encontro, eu não sosseguei. E foi tudo bem, foi tudo tranquilo. E de vez em quando acontece, aqui que eu sei, pastor Vários tem conversa com alguém, diz, olha, isso aqui não é da igreja. A pessoa coça a cabeça assim, sem entender bem. Mas é muito importante que a igreja, especialmente quando é uma programação dela, a igreja formal, oficial, esteja na programação, que a igreja se responsabilize que aquela é uma reunião para melhor, não é para pior. Agora, se jovens resolvem se reunir por conta deles, senhoras, senhores e tudo, graças a Deus por isso, não estou lamentando, criticando, achando ruim. Não, gostaria que tivesse dezenas de grupos de mulheres, casais, homens, jovens, se reunindo aí extraoficialmente em termos de programação oficial da igreja, para jogar, para curtirem, para tocar violão, seja o que for, ótimo, absolutamente espetacular isso. Mas a responsabilidade de quem está se reunindo aí com membros da igreja, sem ser uma reunião formal da igreja, é enorme, porque os pastores não estão tomando conhecimento disso, os professores, os diáconos, é uma coisa particular, pessoal. Então, alguém vai ter que ser responsável, porque o grupo é da igreja. Então, não é um assunto pequeno, não. É um assunto que está sempre na preocupação dos líderes da igreja. E mesmo que a doutrina, a reverência, o respeito, agora eu vou trazer para as reuniões mais formais da igreja, parei de falar agora nessas reuniões informais de grupos menores, que devem ter cuidado ao se reunirem, mas vamos voltar agora para reuniões oficiais, formais da igreja, especialmente cultos. Mesmo que a doutrina, a reverência nos cultos sejam observados, ainda há riscos. Ainda, pastor, doutrina perfeita, reverência excelente, ainda há risco. Há cultos mecânicos,
hinos cantados da boca para fora apenas, programas para encher calendários. Então, temos que conversar um pouco. Essas programações, para quê? São muitas, são demais, estão poucas, estão muitas. É uma coisa que a gente está sempre ligado nisso aí. Eu sou contra programação para encher calendário, Rafael, então tem que ter. Eu tenho muito cuidado com isso. Porque não é um propósito. Cada crente deve estar bem consciente do propósito dos cultos da igreja, da concentração da coletividade, do grupo, que é uma coisa complexa, falar de concentração de um grupo. Mas complexo ou não, é algo que dá para se sentir, dá para se avaliar, dá para tentar dirigir numa certa direção, os que estão dirigindo o culto na liderança, e de uma adoração altamente consciente. É muito importante isto. Então, procurem prestar atenção para as reuniões da nossa igreja. Eu ficaria satisfeito se chegasse alguém, talvez não eu, porque não é muito minha área. Minha área é a doutrina que está sendo falada nas reuniões e tudo, ensino, aí é comigo mesmo. Mas a parte administrativa e tal, mas o pastor Vades, como vocês sabem, mas seria muito interessante ou para ele ou para mim, alguém chegar e dizer, eu estou preocupado com as reuniões tais da igreja. Não está obedecendo muitos princípios bíblicos, por isso. Se um jovem chegasse dizendo isso, ou um senhor, ou uma senhora, alguém, é uma observação valiosíssima, claro, considerando que tivesse fundamento e fosse feita com propósitos corretos. Mas muito valioso, nós não estamos em todos os lugares. Então seria muito bom, por isso é que nós temos cuidado com lideranças, com o líder da mocidade, o pastor irmão Pepe, com a Jó, e casais já tivemos vários, vamos ter, se Deus quiser, outros, mas pessoas que estão olhando com cuidado e com muita atenção para o que está acontecendo. Agora, eu quero encerrar falando do aspecto individual. Até aqui estivemos no coletivo, reuniões para melhor ou para pior, reuniões da igreja. Mas é importante lembrar que a mera participação numa atividade religiosa ou espiritual não é suficiente para aquele crente estar agradando a Deus. Não, o culto foi excelente, o nível foi óbvio, o clima muito atencioso, reverendo, doutrina boa, músicas cantadas com gosto, pregação bem recebida, ouvida, excelente. Aí eu estava lá, eu participei, então estou tranquilo de que para mim aquela reunião foi para melhor. Porque para a igreja é óbvio que aquela reunião ou culto foi para melhor, excelente, dentro desses parâmetros. Então, se eu estava lá e participei ativamente, eu posso dizer que para mim foi para melhor eu estar naquela reunião. Não sempre, irmão ou irmã. Não sempre. Não obrigatoriamente. O crente pode participar de um culto respeitoso, mas ele próprio não está agradando a Deus. Lembra-se do fariseuzão, orgulhoso no templo, orando, no templo. E o publicanozinho lá, humilde. Eu não vou ler a passagem, não, porque vocês conhecem, está lá em Lucas 18, 10 e 14. Mas Jesus criticou. Um foi para casa justificado, o outro não foi. O fariseu, justificado no sentido de agiu de uma maneira correta, aprovado por Deus. Não, foi péssimo. Estava no templo, ao lado do outro, uma foto ali, pegava os dois ao lado do outro, coisa bonita, um fariseu e um publicano juntos, adorando a Deus no templo ali. Um reprovado e o outro aprovado por Deus. Interessante. Jesus diz que se
um homem olhar para uma mulher e desejar, já adulterou. Obviamente, ele poderia ter dito o inverso, a mesma coisa. Ou seja, o que passa na cabeça do crente enquanto está assistindo ao culto, participando, cantando, talvez a voz mais alta lá, mas está de olho na irmãzinha ali, desejando o que não deveria, ou no irmãozinho ali, pensando o que não devia, adulterando, mental e espiritualmente. Está aprovado alguém assim? Culto belíssimo que ele está participando, talvez no coral, talvez pregando, talvez no púlpito, vale para todos nós. Falou do individual, pega todos. Pendência com pessoas. Está indo oferecer sua oferta, tem pendência com o irmão? Para. Resolve a sua pendência e volta. Então você está aí cantando, satisfeito. E o pastor já disse 10 vezes para você, fale com o fulano, fale com a ciclana, está errado isso aí, fale, tome uma atitude. Então o pastor não falou, mas sua consciência está gritando. Ou um irmão, já disse, ou um irmão, uma amiga em Cristo, está errado, você tem uma pendência, peça perdão. Ou então, perdoe, ele já pediu perdão a você ou ela, e você segurou, está errado, faça isso, e você aqui participando. Reunião para pior, porque está ali iludindo. E você pode estar correndo risco de estar irritando profundamente a Deus. Você sabe que é para pedir perdão ou para perdoar, ou seja lá qual for a pendência, você sabe e não faz. Pecados não confessados, como o apóstolo João nos ensina lá em 1 João 1, 9 e 10, que eu não vou ler, mas que o crente deve confessar os seus pecados, e você está cheio de pecados aí que não tem, supondo, né? Se, que não tem confessado a Deus, pecados internos. Agora, os pecados externos lá do seu marido sabe, sua mulher, seus amigos, seus vizinhos, tem pecado que todo mundo sabe, até o país inteiro, se é alguém muito famoso, muito conhecido, tem todo tipo. Mas os pecados aqui de dentro, aí não tem mulher que saiba, nem esposa, nem marido, nem ninguém. Ninguém. E você não tem confessado a Deus, não tem chegado e aberto o coração diante de Deus, e só você sabe. E Ele, seria muito ruim ouvir de Deus, hipócrita, vá para casa, se tranque lá no seu quarto e confesse o pecado a mim. Você sabe que está cometendo, chega, eu faço arder sua consciência, não só durante a semana, mas especialmente na hora que você está lá cantando, ou abrindo a Bíblia, ou lendo um versículo bonito, ou dirigindo um culto, ou pregando, repito, mas confesse. E pensar nas coisas do alto, não nas questões aqui da terra. De repente, alguém aqui não está desejando mulher de ninguém, não está em pecado específico cometido repetidamente, não está orgulhoso, arrogantezão, não, mas agarradinho nas coisas daqui, só pensa no trabalhozinho dele. Não é para ficar rico, não. Alguns sim, mas outros não obrigatoriamente. Mas é porque o patrão diminuiu o salário, ou o governo segurou o aumento, ou isso, ou aquilo. E a prestação da casa, isso, e fica, se agarra naquilo. Aí tem o exame da prima da sogra. Aí está preocupado com aquele exame, o que vai dar. E tudo é motivo. O pneu furou. Eu sabia que tinha que comprar um pneu, mas não está na hora de eu comprar aquele pneu. Está velho, careca já. E agora furou já, toda semana está furando. Aí está no culto aqui pensando no pneu careca. Coisa pequena, tola. E você não vem me dizer que não sabe o que é isso, né? Porque eu sei muito bem o que é. Como é que eu estou pensando nessa tolice? Bom, tolice não é, porque sem aquele pneu eu não rodo, eu não vou nem para o meu trabalho, e não é. Pois é complicado, a vida é complicada, mas ela ali chupa, ela ali
Ele pega, ele suga. E você, culto após culto, reunião após reunião, e na sua casa mesmo, você está agarrado, só pensa nas coisas aqui de baixo. Como eu disse, não é um pecado grave, assim, de um adultério, uma imoralidade, mas isso pega. Isso certamente entristece muito o nosso Deus. Então, nós não conhecemos o coração de ninguém, né? Então, para os outros aqui, o irmão é um irmão fiel, não falta um culto, participa bem, coisa espetacular e tal. Mas para Deus, aquele crente está em falta. Não está se reunindo, adorando, participando para melhor na igreja dele. Não está nem colaborando, talvez de uma maneira muito externa, muito artificial, mas a rigor, no estado espiritual que ele está, ele não vai ser uma boa influência, nem que ele queira. Pode dizer uma frase bonita, uma frase decorada da Bíblia, ou até sincera mesmo, mas a rigor, aquele irmão ou irmã não está tendo uma vida espiritual tal que encosta no outro e já passa algo benéfico, como eu acabei de dizer, já vai ajudando espiritualmente o outro, já vai reforçando. Não, ele está meio esvaziado, meio abatido, meio sofrido, desnutrido. Ele não vai ajudar muita gente, não, ele pode atrapalhar. Como você tem se comportado nesta questão? Você responde a si próprio. Na próxima ceia, então, vamos entrar na questão particular da igreja de Corinto. No livrinho que eu fiz para os jovens, chamado É Por Aí, eu coloquei um conselho que diz assim, eu vou dizer para todos nós, inclusive para mim próprio. Muito simples, muito simples. Quando for ao culto, cultue. Só. Quando for ao culto, cultue. Vamos participar da nossa ceia com toda atenção, concentração e espero que para melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo, que possamos entender bem esta questão de reunião para melhor ou para pior nesta igreja e a nossa própria contribuição nessas reuniões em função do que nós estamos vivendo dentro de nós e na relação contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.